brutal. Você em casa, pense numa ditadura brutal, mas tão brutal que 1/4 da população do país, o que é cerca de 25% da população, foi exterminado. Essa é a história do genocídio cambojano e o Khmer Vermelho. O Camboja, por milhares de anos, foi dominado por diversos impérios. Impérios esses que deixaram monumentos no Camboja que são muito atrativos pelo turístico, principalmente o Angkor Wat, que muitos devem conhecer. O Camboja já foi uma colônia da França e fez parte da Indochina Francesa. A Indochina Francesa eram 3 colônias, que eram compostas por Vietnã, Laos e Camboja. Depois, o Camboja se tornou um protetorado francês. Em 1953, declarou a independência da França. No poder, o rei Norodom Sihanouk. O que parecia ser estabilidade, depois houve um golpe. Em março de 1970, o general Lon Nol deu um golpe contra Norodom Sihanouk, o que instaurou a República Khmer. Khmer é o idioma e maior grupo étnico do Camboja. A Guerra Civil do Camboja teve dois principais adversários, que foram as forças governamentais e as rebeliões comunistas, entre elas o Khmer Vermelho, também chamado de Khmer Rouge. O rei Norodom Sihanouk se aliou ao Khmer Vermelho contra o general Lon Nol para a restaurada de poder. E o Khmer Vermelho era comandado pelo Saloth Sar, conhecido como Pol Pot. Pol Pot nasceu em 19 de maio de 1925, nascido como Saloth Sar. Em 1949, Saloth Sar pela sua família ser até que com bastante condições financeiras e aliados das forças colonizadoras da França, Pol Pot foi mandado para estudar na França. E foi lá onde ele encontrou com ideais radicais, como uma sociedade utópica 100% rural, coisa que ele tentou aplicar depois no Camboja e vocês vão ver que deu muito errado. E em contexto de guerra civil, o Khmer Vermelho tomou várias áreas rurais do Camboja. E depois do fim da Guerra do Vietnã, que inclusive prejudicou muito o Camboja. Prejudicou muito por causa de bombardeios americanos que devastaram a área oriental do Camboja. Em 17 de abril de 1975, as forças do Khmer Vermelho cercaram e invadiram a capital Phnom Penh. O que muitos acreditavam ser estabilidade depois se mostrou um caos completo. Assim que o Khmer Vermelho tomou o poder no Camboja, as grandes cidades, principalmente Phnom Penh, foram totalmente evacuadas. Médicos em cirurgias, pacientes em hospitais, doentes, todos foram evacuados e mandados para o campo. Mas só que as ruas ficaram superlotadas pela massiva movimentação de pessoas em direções aos campos. Então, muitas pessoas morreram no Camboja. Sem contar que o Camboja é um lugar de ambiente tropical, ou seja, havia calor intenso, com aglomeração de pessoas. E o calor intenso, várias pessoas faleceram durante a mobilização da cidade para os campos. Assim que o Khmer Vermelho assumiu, eles aboliram totalmente escolas e dinheiro, além de hospitais também, e toda a população foi mandada para o campo. Durante o período que o Khmer Vermelho teve atuação no Camboja, as roupas foram padronizadas e qualquer suspeita de intelectualidade era punida com violência. E outra, muitas pessoas foram para o campo. O governo, liderado pelo Partido do Kampucheya, poram metas irreais na produção e teve uma péssima distribuição de alimentos, o que teve uma fome massiva no Camboja. E quando o Khmer Vermelho assumiu, eles mudaram o nome de República Khmer para Kampucheya Democrático. O governo era claramente intelectual e punia qualquer pessoa por parecer intelectual segundo a visão do regime. Além disso, eles aboliram completamente a religião. Pessoas que supostamente seriam contra o regime eram torturados das formas mais brutais possíveis, como unhas arrancadas, choques dentro do ouvido, além de
ter a cabeça afundada em excrementos humanos. A prisão S21, que atualmente é conhecida como Tuol Sleng Genocide Museum, mostra muito isso. Muitos objetos de tortura estão nos lugares onde estão. E sobre o S21, antes da tomada do Khmer Vermelho no Camboja, aquilo era uma escola, que depois de ser evacuada se tornou um campo de tortura. E, inclusive, dentro desse museu, atualmente é um museu, dentro de lá tem crânios humanos, tem armas utilizadas nas torturas e muito mais. Além disso, muitas das execuções eram feitas com armas brancas, tipo facas e machados, para justamente não gastar bala com a população. O nome que chegava no ouvido da população cambojana era o nome Angkor. Angkor significa organização em Khmer. E ninguém sabia especificamente o que era. Mas embora depois a população tenha sabido que aquilo era o nome para o Khmer Vermelho e o Pol Pot. Além da péssima distribuição de alimentos, que teve uma crise de fome massiva no Camboja, também teve a abolição de remédios e qualquer forma moderna de medicina. Pessoas eram literalmente mortas por tentar cuidar uma das outras. E uma das coisas mais conhecidas durante o período do Camboja é os campos de morte. Os campos de morte são lugares onde os corpos dos mortos eram despejados. Tanto corpos dos mortos, tanto pessoas que eram mortas ali mesmo. E uma das principais tragédias durante o período do Camboja foi que muitos cantores de antes da época do Khmer Vermelho acabaram sendo assassinados, como é o caso da cantora Pen Ron, que desapareceu durante o Camboja, durante o Kampuchea Democrático, perdão. E também algo muito conhecido são a Killing Tree, que é a árvore de morte. Então, quando uma pessoa era morta no Kampuchea Democrático, a família inteira da pessoa era morta também para impedir qualquer forma de rebelião, segundo o Khmer Vermelho. Ou seja, já teve casos de bebê sendo assassinado, idoso sendo assassinado. E a Killing Tree era justamente onde acontecia o assassinato de bebês. Bebês eram batidos contra a árvore até a morte. O pior é que o Camboja, na época, e o Khmer Vermelho tinham o apoio da China, que era governada pelo Mao Tse-tung. Em 1976, o Mao Tse-tung acabou falecendo e eles perderam grande parte do apoio deles. E uma outra forma de apoio que eles encontraram foi a Coreia do Norte. Outro país perto, que também era um país comunista, que não se deu muito bem com o Kampuchea Democrático, foi o Vietnã. Na época, o Vietnã do Norte, que era comunista. Em 1975, depois da dissolução do Vietnã do Sul e a reunificação em um país socialista só, que foi o Vietnã, depois da tomada e com o apoio da China, o Kampuchea Democrático e o Khmer Vermelho intimidaram o Vietnã várias vezes. E em 1979, eu não lembro se era 78 ou 79, o Kampuchea Democrático invadiu o Vietnã. Mas o Vietnã, ele invadiu o Kampuchea Democrático e depois o governo de Pol Pot. E em 7 de janeiro de 1979, para ser mais específico, aquele dia pôs o fim a 4 anos de assassinato e medo para a população cambojana e, finalmente, pessoas puderam reencontrar seus familiares. O genocídio do Camboja matou tantas pessoas, mas tantas pessoas, que a população do Camboja é majoritariamente jovem. E também grande parte das pessoas que sobreviveram perderam documentos, perderam seus pais, perderam todos os seus familiares. O Vietnã instalou um governo provisório no Camboja que se chamava República Popular do Camboja, que era um governo pró-vietnamita. Mas com o apoio da ONU, em 1993, o Camboja voltou a ser um reino. Até hoje, esse é um dos maiores traumas da população cambojana, principalmente em idosos, que são minoria no país por conta desse genocídio.
Ao todo, o genocídio cambojano teve entre 1,5 a 2 milhões de mortos, o que na época era 25% de toda a população do Camboja. Depois da deposição do governo de Pol Pot, o Khmer Vermelho não parou e continuou controlando áreas rurais, até que chegou a retomada do país inteiro de uma vez. O Khmer Vermelho atualmente ele é dissolvido, embora tenha alguns grupos pró-Khmer Vermelho, que atuam como uma forma de guerrilha. E para finalizar, relatos de soldados vietnamitas depois de deporem o governo do Pol Pot dizem que eles choraram e até vomitaram vendo as cenas que eles encontraram no Kampuchea Democrático. Literalmente, era tanta fome e tanta miséria do período do Khmer Vermelho que pessoas canibalizavam umas às outras e essas pessoas eram mortas depois. E a refeição diária da população durante o governo era arroz e uma sopa aguada, segundo os poucos sobreviventes. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, podem pedir mais nos comentários e adeus.